Hoje o nosso tema, então, vamos falar sobre autoridade e submissão. Ali na apostila de vocês, ali, vocês podem acompanhar, né? Eu acredito que só faltou a Duda, né? Isso, todos estão aí, beleza? Então tá. Objetivo da lição: conhecer a soberania de Deus e o que significa o princípio de autoridade espiritual. Compreender que estar debaixo de autoridade significa proteção. Trabalhar com a visão solar exige de cada um que cada um tenha entendimento do que é autoridade e submissão. Olhando o panorama geral, o primeiro pecado, na verdade, foi a insubmissão, né? A insubordinação, a rebeldia. Esse foi o pecado original, né? O que originou o pecado. Então não foi o pecado ali de Adão e Eva, né? O pecado existiu na eternidade, lá no céu. E nós, o ser humano, já nasce, então, nato isso em seu coração, né? A insubordinação, a insubmissão, a rebeldia. Então nós não nascemos é, submissos, nós não aprendemos, porque é um princípio de autoridade, é um princípio que nós aprendemos. Porque naturalmente nós somos rebeldes, por natureza. A Bíblia diz que nós somos rebeldes por natureza, né? E a submissão ela precisa ser aprendida, ela precisa ser compreendida. Se nós compreendemos que estar debaixo de submissão por Deus, em Deus, é uma forma de nós estarmos protegidos, porque por que existem as leis? As leis existem para nós cumprir. E quais são os benefícios quando nós a cumprimos? A proteção, né? Então, nada nós podemos contra a verdade senão pela verdade. E estando debaixo de autoridade, submetido à autoridade de Deus, nós estamos protegidos. E como nós vemos tanta insubordinação, tanta rebeldia, né? Isso é característico, oriundo lá do inferno, né? Porque o diabo, ele é rebelde até o dia de hoje. Ele nunca se firmou na verdade, ele é um mentiroso e ele procura, né, muitas vezes não tirar o crente de dentro da igreja, o crente desviado dentro da igreja, porque ele ali ele quer promover rebeldia. Você vê a estratégia do diabo, quando uma pessoa é rebelde, ela nunca sai sozinha. Ela nunca sai dizendo, não, eu sou o problema, eu não me adequei à igreja, a subordinar, não consegui me subordinar, não. Ela sempre vai procurar alguém para ajudar a falar mal, né? Para falar, difamar a igreja, a obra de Deus, a liderança, e ela mal sabe que fazendo isso, ela está sendo um canal do diabo, né? E muitas vezes o diabo ele não quer tirar essas pessoas do meio da igreja. Ele prefere ficar ali e esparramar a igreja, né? Botar a sementinha dele, conforme ele semeou lá no céu. Ele semeou a sementinha e Deus teve que intervir, Deus teve que expulsar ele. Não, aqui tu não tem mais lugar. Tu já contaminou a terça parte da criação, né? Então, o intento dele é ficar no meio sempre do povo e semeando a mentira. Mas Deus, que tudo sabe, vê, Deus ele traz a luz e não permite, né, que a sua obra venha a ser escandalizada, né? Porque Deus é Deus, né? A obra é dele. Aqui na apostila, então,
Como poderíamos cuidar de cada detalhe da visão? Coordenar o movimento da tropa, o exército de Deus, para que o inimigo seja vencido? Em Filipenses 2,12 diz assim: Assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora na minha ausência. Uma pessoa genuinamente convertida a Cristo pelo sangue e pela palavra inspirada é submissa e não meramente buscadoras de favores espirituais. Aliás, Deus espera que sejamos muito mais interessados do que interesseiros. Deus não estabeleceu a igreja para que cada um faça o que bem entende. A autoridade constituída por Deus na igreja. Paulo usa a expressão governar a igreja de Deus, quando descreve a Timóteo, dando-lhe uma lista de qualidade para o estabelecimento da liderança. Deus não permite anarquia em seu reino. O trono de Deus está estabelecido sobre autoridade. Um tópico aqui, né? Deus age a partir do seu trono. Ele está estabelecido sobre a sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus e todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade. Por isso a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que significa que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder de sua autoridade. A autoridade divina representa o próprio Deus, enquanto o seu poder se expressa apenas pelos seus atos. Só Deus é a autoridade em todas as coisas e sobre todas as coisas. Toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no universo e nada a sobrepuja ou sobrepõe, né? Portanto, é imperativo que nós, que desejamos servir a Deus, conheçamos a autoridade de Deus. Ou seja, nos submetemos, né? Nos colocamos sobre a autoridade de Deus. Então não existe como dizermos somos servos, porque a Bíblia ela coloca essa palavra servo. Olha que peso existe nessa palavra, né? O que é ser servo? É ser escravo, empregado, né? Servidor, é ser ensenhorado, né? É ter um senhor sobre nossas vidas. Diferentemente, né, irmãos, que é um patrão. Um patrão nós vamos ter ele lá durante aquele contrato, que a gente fez um contrato, a gente vende a nossa mão de obra, né, o nosso trabalho. Durante aquele período você fabrica ou faz, produz, né, algo em troca do salário, né, que foi acordado. Mas com Deus, na verdade, a nossa vida é em torno da obediência a Ele. A nossa vida inteira, né? Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensamos, tudo o que nós projetamos tem que ser em torno, né, do senhorio dele, em torno da vontade dele. A obediência a Deus, a obediência à vontade de Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem é a obediência, né? É obedecer, é que nós obedecemos a Ele. O próprio Jesus disse, né? Vós sereis meus amigos,
se fizeres o que eu mando. Então, não existe submissão sem a obediência, né? Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Se é preciso que haja submissão, o ego precisa ficar excluído. Mas, pela vontade do ego, a submissão torna-se algo impossível. Então, aqui está o grande defeito, o grande problema que a gente enrosca nele, que é chamado o ego, né? É chamado de, né, o nosso eu. Isso nos torna o quê? Torna-nos difíceis, né, de acessarmos as bênçãos de Deus por completo, o coração de Deus por completo, porque o nosso coração é vaidoso demais. Nós temos um ego muito grande em nosso coração. Por isso que eu disse que nós nascemos por natureza, somos rebeldes. Então, a nossa natureza é má. A nossa natureza, ela se desvia do Criador. Nós, por natureza, nós trilhamos o nosso próprio caminho. Nós buscamos nossos próprios interesses. Nós somos autossuficientes. Nós dizemos, nós não precisamos de Deus para viver. Mas, no entanto, basta um mosquito, né? Um mosquitinho, irmãos, nos picar para trazer uma doença grave em nós, uma bactéria invisível, né? Basta uma bactéria para nos colocar de cama e aí nós vamos pedir a quem a vida, né? Vamos clamar pela vida. Então nós, enquanto temos tudo que nós achamos que precisamos para sobreviver, somos autossuficientes. Mas um homem de sã consciência que conheceu Jesus entende que dele por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida é dom de Deus. Então, tudo que nós temos, nós somos devedores do Senhor. A oração de Jesus Cristo no Getsemane, Mateus 26, 39, que vai dizer, né, que Jesus ali orou: passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas sim faça a sua vontade. Está fundamentado no mesmo princípio de 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor que sacrificar. Isso é muito verdade, né, queridos? Porque quando a gente não obedece, o que acontece? A gente pena, a gente sofre, a gente sacrifica. Então, não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique sacrificando, que a gente fique passando processos, né, penosos. Porque quando nós obedecemos, nós voamos, nós não caminhamos, nós voamos. Mas quando nós desobedecemos, nós tropeçamos. E quando nós tropeçamos, nós caímos. E nós só temos aí duas alternativas. A Bíblia diz: olhe para trás onde você tropeçou, né, para que você não venha lá na frente tropeçar de novo, né? Ou vão ficar caídos. Mas a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficarás prostrado, né? Embora que, irmãos, né, não existe muitas vezes perfeição no nosso andar, no nosso caminhar, mas toda vez que o justo tropeça, Deus não vai deixar caído. Seguindo a leitura, a oração suprema na qual o Senhor expressa sua vontade e a autoridade de Deus, Jesus Cristo considera o obedecer à autoridade de Deus mais importante do que sacrificar-se sobre a cruz. Jesus só conseguiu ir para morrer na cruz porque primeiro viveu pela cruz. E nada mais é do que abrir mão de sua própria vontade em prol da vontade do Pai.
Então, Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, né? Ele considerou, então, mais importante obedecer à vontade de Deus do que se livrar da cruz, né? A vontade de Deus representa a autoridade. Assim, para conhecer a vontade dele e obedecê-la, é preciso sujeitar a autoridade. Mas como alguém pode sujeitar a autoridade se não orar? Né? Jesus orou, né? Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso é se despojar, o que diz Filipenses, que ele se despojou de si mesmo, né? Ele se despojou, então se despojar do nosso eu. Então é uma oração que nós devemos fazer, a oração de entrega, né? No servir a Deus, não somos chamados à abnegação ou ao sacrifício, mas ao cumprir o propósito do Senhor. O princípio básico é a obediência à sua vontade. Não pode haver no nosso serviço a Deus qualquer raiz de rebelião, seja declarada ou oculta, porque a rebelião tem origem em Satanás e no pecado e é comparada ao pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. E veja quanto então. É por isso que a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. Então, feiticeiro não é só aquele que, né, faz invocação, né, ao diabo, né, fazem macumba, mas a feitiçaria também pode ser até através das palavras, né, desejar o mal, né, espraguejar, e uma pessoa rebelde, ela é, ela é uma oposição, né? A rebeldia. Então, a Bíblia diz que é como feitiçaria. É tão sério como um pecado de feitiçaria. A desobediência ou rebelião é o questionamento à autoridade de Deus. Olha só, então quando a gente decide desobedecer a Deus, desobedecer a liderança, né, às autoridades, a autoridade de Deus, eu estou me colocando em rebelião. Isso é mesmo então que questionar, né? Olha só as pessoas que tentam questionar alguma lei, né? A gente vê injustiças sendo cometidas pelo STF, né? Alguém ousa questionar, irmãos. Por exemplo, foi questionado as urnas eletrônicas que não eram garantidas, que elas não eram, né? Eram passíveis de fraude. Alguém ousa questionar, irmãos, né? É preso, é, é penalizado, né? Então, assim, dessa forma, irmãos, né? Veja que isso é a justiça do homem. Agora, quanto mais a justiça, agora Deus sim é justo, né? A obra de Deus é muito justa. Então, quando desobedecemos à vontade de Deus e os seus princípios contidos na palavra de Deus, estamos questionando a autoridade. Estamos questionando o próprio Deus. E esse é o princípio do fim para quem age de maneira insubmissa. A rebeldia dá origem à desobediência, a desobediência nos leva a sair fora da proteção da autoridade. Abrimos assim as portas para a legalidade para que o inimigo tenha total acesso contra nossa vida. A Bíblia nos mostra a história de várias pessoas que saíram de debaixo da cobertura da autoridade e se expuseram para que o inimigo atacasse suas vidas. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Esse é o exemplo clássico, né, da queda de Adão e Eva.
Fora o exemplo, né, do próprio Lúcifer, né, o anjo de luz, que é Isaías que colocou, né, esse nome, né, o portador da luz. Então, assim diz, seguindo a leitura, em Gênesis o 2, 16 e 17, né, vai falar sobre a queda. Deus colocou Adão sob a autoridade para que aprendesse a submeter-se. Então, quando Deus colocou aquela árvore, né, Deus queria ver eles ralados, não que eles se ralassem, não. Era um teste de submissão. Deus deu autoridade para ele, né, sobre todas as coisas, sobre o jardim, né, cuidar do jardim, se alimentar de todas as plantas, menos, exceto, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seguindo a leitura, toda a humanidade viria dele e Eva. Se entrasse em obediência, toda a humanidade seria abençoada e passaria a viver assim. Deus fez assim porque só quem está debaixo de autoridade pode constituir a autoridade. Deus colocou Adão em posição de autoridade e Eva sob a autoridade de Adão. Estabeleceu os dois, um como autoridade e outro em submissão, né? Submissão é sobre uma missão. Adão, ele tinha uma missão, que era o quê? Guardar o jardim, guardar o jardim. Veja só. Deus colocou ele para guardar, né? E eles ali eram o rei sobre a terra. Ele diz que é isso que eu dou para vocês. Essa terra é de vocês. O que ele fez, né? Ele não guardou o jardim. Ele permitiu então que entrasse, né, o Satanás. Ele deveria expulsar o Satanás, mas ele permitiu, né? Tanto na velha como na nova criação, as ordens, esta ordem de prioridade constitui a base da autoridade. Onde há autoridade constituída por Deus, haverá aqueles que deverão se submeter a ela para que também venha a ter a autoridade conquistada pela submissão. Porque a autoridade se conquista pela submissão. Qual é o chefe, né, que vai estar colocando um subordinado rebelde como instrutor, o líder de um setor, né? Qual é o chefe? Qual é o supervisor que vai fazer isso? Jamais, né? O cara todo rebelde, o cara não cumpre horário, o cara não cumpre a tarefa, o cara é respondão, reclamão, coisa mais difícil, né? Uma pessoa reclamona, né? Que reclama, nada tá bom. Então, a autoridade se conquista através da submissão. A queda do homem deve ser a insubmissão a Deus, em lugar de obedecer. Adão e Eva tomou sua própria decisão ao verificar se o fruto era bom e agradável à vista. Ela descobriu a cabeça. Ao comer o fruto, não o fez em sujeição, mas de sua própria vontade. Então aqui ela tinha bem em mente, né, o papel dela, que era ser submissa, né? Ela estava em uma submissão para cuidar daquele jardim. Ela não deveria fazer nada sem o consentimento de Adão. E o que é que Satanás fez, né? Esperando que Adão se ausentasse, persuadiu a mulher, né? E ela, por sua vez, deveria então esperar Adão e estar debaixo da cobertura de Adão. O que ela fez? Agiu em insubmissão.
Então, ela descobriu a própria cabeça, né? E muitas vezes, né, a gente age assim, né? Às vezes o marido é insubmisso a Deus e a mulher também se torna insubmissa ao marido, né? Agora, quando o marido é submisso a Deus, é uma bênção a mulher estar submissa ao homem sobre uma missão, né? Ela não deve estar descoberta, ela não deve ser insubmissa ao seu marido, por quê? Porque ela vai estar, né, é, conquistando, então, uma autoridade diante de Deus. Quando ela se submete, né, à direção do marido, quando ela coopera com a missão, né, da família, ela está estabelecendo, né, uma conquista de autoridade sobre a vida e a família dela. Aqui no último parágrafo, né, além de transgredir a ordem de Deus, também foi insubmissa a Adão. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que se rebelar ou rebelar-se contra o próprio Deus, né? Outro exemplo aqui nós vamos ver a rebelião de Cã, ou Cão. Algumas Bíblias dizem Cã, outro Cão. Vamos abrir a Bíblia. Alguém pode abrir para mim ali a Bíblia? Gênesis 9, 27 e ler para nós? Para nós. Não sei se todos já leram essa passagem, conhecem essa passagem, mas eu acho ser interessante a gente ler. Porque na apostila não traz muito detalhes aqui. Pastor, 27? Ou do 20 ao 9, 27? ali do 9, 20 ao 27. É muita Tá. extensão. Não. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-los ser a ambos do seu irmão no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-se sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus olhos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos meus servos, seja aos meus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue-se Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Veja que quando nós participamos ali do seminário seminário. Era um seminário ali com a Tânia Teresa, e ela leu essa passagem aqui. E ela deu muitas bases bíblicas para nós, de que a maldição sempre recai sobre o filho. Então, toda vez que há um princípio de rebelião, de rebeldia, ou de submissão a Deus, o pecado, violação, né, à autoridade, a maldição vai recair sobre a descendência. Aqui não, o mal, né, o Cã, ele viu o seu pai pelado, né, quando ele se embriagou e estava nu, e Cã chegou, entrou na tenda e zoou do pai dele, né? Saiu Saiu dali rindo do pai dele, saiu dali contando o pecado, espalhando o pecado, né? Falando, né? Ao invés de ele tentar então cobrir o pecado, né? Ajudar o seu pai. Aí fez todo mundo saber, então os outros dois irmãos mais velhos vieram, pegaram então um tecido, um pano, né? E caminhando de costas, taparam o seu pai. O seu pai, despertando do sono, então proferiu aquela palavra de maldição, né? Que Cã seria servo dos outros filhos, né?
Vamos seguir a leitura do texto. O texto nos dá conta de que no coração de Cão houve um desprezo pela autoridade constituída por Deus na pessoa de seu pai, Noé. Embora Noé tivesse moralmente em posição indefesa, esse fato não dava liberdade a Cão para violar um princípio e a dignidade do seu pai. E quando os outros dois filhos, Sem e Jafé, cobriram a nudez de Noé, eles foram abençoados. A maldição, porém, caiu sobre Cã e seu filho Canaã, que foi condenado a ser servo de seus parentes. Foi a rebeldia que transformou anjos em demônios. A submissão é a proteção espiritual para outro lado. Por outro lado, a insubmissão é a brecha que dá ao inimigo um direito legal de nos conduzir à destruição. Tem um outro aqui em Levíticos 10, 1 e 2. Aqui fala então sobre Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles eram então filhos, né, do sacerdote, né, e eles desonraram, né, aqui, eu quero... alguém quer ler para mim, por favor, ali? Deixa, eu quero desativar o Wi-Fi aqui, porque senão não para de ficar buzinando aqui. Alguém quer ler para nós? Pode ler, pastor. Então vamos lá, deixa que eu leia então. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Eles sabiam que a única pessoa autorizada por Deus para oferecer fogo perante Deus era o seu pai, Arão. Arão era o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote poderia, né, pegar lá do altar do sacrifício as brasas e levar para dentro do lugar santo dos santos, onde tinha um incensário. Aí então eles colocavam as brasas sobre o incensário e colocavam as ervas, as folhas, as ervas por cima das brasas, que faziam então toda a fumaça e perfumavam o ambiente. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso. E eles ignoraram isso então. Ignorando a autoridade do seu pai, esses dois irmãos ofereceram fogo perante o Senhor. A Bíblia chamou aquele fogo de fogo estranho, recusado por Deus, não por não serem um ato religioso, mas porque esses dois rapazes foram insubmissos à autoridade que Deus havia constituído. Isso acarretou em condenação e morte. Não basta fazer a obra, temos de fazê-la do jeito de Deus. Ele estabeleceu um princípio eterno que funciona nos céus e que foi estendido para toda a terra. É o princípio da autoridade e submissão. Também fala aqui a rebelião de Coré, em Números capítulo 16. Coré, um dos líderes do povo de Deus, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe das congregações, fizeram acusações sérias contra Moisés. Os acusadores pensavam que o sistema divino era democrático e queriam um voto dizendo: por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Houve um julgamento dado por Deus para todos eles. Em Números 16, 31 ao 35, aqui. Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles.
E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré, e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando, que a terra não nos trague também. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Aqui, né, nessa passagem, a gente vê uma rebelião de um homem chamado Coré, que ele incentivou o povo contra Moisés, né, a se levantar contra Moisés e a voltar para o Egito. E eles queriam levantar uma nova liderança ali, dizendo que Moisés não era líder, que, né, era só ele que falava com Deus, e enfim, né? Então foi uma conspiração ali e o próprio Deus interveio nessa situação e foi feio o negócio, né? Ali então, continuando a leitura, diz assim: Deus abriu com mão forte, Deus agiu com mão forte para acabar com aquela rebelião que se estendeu e chegou a contaminar mais de 14.700 pessoas. Deus não tolera a rebelião. As manifestações da rebelião do homem. Então vamos ver algumas manifestações de rebelião. Há setores em nossa vida em que a rebelião se manifesta totalmente. Vamos ver como a rebelião se manifesta no homem. Primeiro, em palavras, né? As palavras são o eco do coração do homem. Vamos ler esse versículo aqui, 2 Pedro, capítulo 2. Peguem as Bíblias, vamos acompanhar a leitura aí, gente. 2 Pedro, capítulo 2, 10 e 12. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, né, até os próprios anjos, né, não ousam a serem rebeldes, né, ou aqui como diz, né, eles sendo maiores em força, em poder, não proferem juízo, né, nem contra Satanás. Aqui, o anjo de Deus não proferiu julgamento contra Satanás, só disse: o Senhor te repreenda, né? Então nós temos que cuidar para as nossas palavras, né? Nós não proferimos palavras de rebelião alguma, né? Um homem rebelde de coração acabará proferindo palavras rebeldes, pois do que está cheio o coração, a boca fala. É muito mais fácil pronunciar palavras rebeldes do que efetuar atos rebeldes. É tal coisa, né? Aquela pessoa que fala por detrás, né? Porque chega na hora, na frente, ele não fala, ele não faz. Agora é mais fácil, hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, né? Com os comentários que as pessoas fazem, né? Debaixo de vídeos, é mais fácil nós sermos rebeldes, né? Falarmos, né? Mas
Diz assim: a língua é difícil de ser domada. Muito rapidamente a rebeldia de um homem se expressa através de sua língua. Então temos que cuidar, né? A rebelião, ela tem o seu primeiro estágio, que ela começa por palavras, né? Ele começa por palavras, depois se espalha, né? Porque ele não pode ficar para si, ele tem que espalhar, ele tem que falar, ele tem que é, criar grupos, né? Ele tem que criar força para poder realizar, né, o seu intento. Isso são estratégias do diabo, né? A razão. Romanos 9, 11 ao 24. Diz que aquele que está sujeito à autoridade vive sob a autoridade e não com a razão. Muitas vezes, mas, né? A gente até diz, né? E eu não vou obedecer, né? Para que razão? Muitas vezes, né? Lá no trabalho, o pastor, ele é o empregado. Ou lá, né? No trabalho, lá fora, no mundo secular, né? O membro da igreja é um juiz, é um promotor. Mas na autoridade espiritual, né, as coisas se invertem. O pastor, né, que lá fora é o empregado, que obedece como qualquer um outro funcionário, mas na hierarquia espiritual ele tem a autoridade ali na igreja, né, na obra de Deus, né, ele é a autoridade máxima que Deus constituiu sobre, né, as ovelhas e os liderados, né? E temos que entender isso. Então, pessoas que ocupam cargos de delegações, eles não têm problema de submissão porque eles compreenderam. Eles compreendem o que é ser submisso. Eles entendem que, né, a condição pela qual eles estão exige uma grande responsabilidade. Então, está debaixo de uma autoridade, por isso que diz, é proteção nossa, né? Porque assim somos velados por eles, né? Onde é que eu parei? Parei aonde? Ah, tá. Aos pensamentos. Segundo Coríntios 10, 46. Opa, 10, 4 ao 6. Segundo Coríntios 10, 4 ao 6. Isso aqui é interessante a gente ler também. Esse tempo está colaborando conosco, né? Esse cronograma aí, ó, esse reloginho aí. Segundo Coríntios 10, 4 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Sofismas são palavras persuasivas, argumentos falsos, né? Não verdadeiros, não válidos. O 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Deus, e estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então aqui, segundo Pastor, vai acabar a chamada. já vai terminar, né? Então vamos lá, próximo. Vamos lá, seguindo a leitura. Diz assim, então, 2 Coríntios 10, 44 ao 6. Diz que o homem manifesta sua rebeldia não apenas em palavras e raciocínio, mas também em pensamentos. Palavras rebeldes brotam do raciocínio rebelde. E o raciocínio rebelde, por sua vez, trama pensamento. Portanto, o pensamento é o fator da rebeldia. Os pensamentos vêm, porém, é preciso lutar contra os pensamentos errados e rebeldes
porque eles formam conceitos e os conceitos regem a nossa vida. É preciso trazer cativo todo pensamento a Cristo. Amém? Ali, outro tópico, sinais indispensáveis que acompanham a obediência. Uma pessoa que reconhece a autoridade natural vai procurar descobrir a autoridade onde quer que vá. A igreja é o lugar onde a obediência pode ser aprendida, uma vez que não há uma coisa tal como obediência nesse mundo. Então, no mundo não há obediência, né? Uma pessoa que tomou conhecimento da autoridade de Deus é mansa, é humilde, foi amansada e não consegue ser dura. Tem receio de estar errada e por isso é obediente. Uma pessoa que verdadeiramente reconhece a autoridade jamais deixa estar em posição por status, não deseja o lugar do outro, não inveja o que o outro faz. Pelo contrário, uma pessoa que tem revelação do que é autoridade mantém a sua boca fechada para não pecar, não criticar, não falar mal, não fofocar, não julgar sua liderança e seus irmãos. Está sob controle. Não se atreve a falar levianamente porque há nele um senso de autoridade. Uma pessoa que conhece os princípios de autoridade é sensível a todo ato de anarquia e rebelião à sua volta. Não se envolve, mas foge porque sabe que isso representa maldição sobre a sua vida. A manutenção da ordem é estabelecer a autoridade. Por isso, a visão da igreja em célula foi trazida por Jesus para restaurar a autoridade de Deus na terra através da igreja, que é o corpo de Cristo. Na visão, quando se diz que cada crente é um líder, está se falando de levantar pessoas com autoridade delegada por Deus para a manutenção da autoridade na terra. Não existe ninguém apto a ser a autoridade delegada ou liderar por Deus se ele mesmo não aprende primeiro como se sujeitar à autoridade. Ninguém sabe o que realmente é liderar, exercer a autoridade, até que tenha sido liderado antes. E é engraçado, né, pessoas, que a gente vê assim pastores que por A ou por B são destituídos, né? Eles não fazem outra coisa, eles preferem estar desviados. A gente vê muito isso, irmãos. Por quê? Porque eles cresceram muito rápido, subiram muito rápido, né? Eles não fazem outra coisa, não se submetem a nada, a não ser a sair por aí abrir igreja, né? Porque foram repreendidos, porque foram não gostaram de tal posição, ou porque tiveram que descer do cargo. Mas lembra aquilo que o Gili falou, né? Nós somos acumuladores de funções. Então, eu como pastor, eu acumulei função. Eu sou diácono, eu sou evangelista, sou presbítero, né? Sou um cooperador da obra de Deus. Eu sou, né, um líder de célula. Eu sou um 12, né? E eu sou um membro, então eu sou um acumulador de função. Não é que eu deixei de ser os outros, não. Eu passei por todos esses processos, né? Então, para mim, eu não tenho problema de subordinação, né? Se eu tiver que um dia deixar de ser pastor, eu sou outras coisas, né? Primeiramente, eu sou membro do corpo de Cristo. Né? Apenas
E, né, a gente não vai perder o céu por não ser pastor. Eu não vou perder a minha bênção, né, se Deus tenha que me levar onde Ele quiser me levar, né? Então a gente tem que entender isso. Onde é que eu parei agora? Então não existe ninguém apto a ser autoridade delegada, liderar, por Deus, se ele mesmo não aprende primeiro como se sujeitar à autoridade. Ninguém sabe o que realmente é liderar, exercer a autoridade, até que tenha sido liderado antes. Então, estar debaixo de autoridade constituída por Deus é lugar de proteção. Por isso, o Senhor Jesus Cristo trouxe o discipulado para dentro da vida da igreja. Ele deseja que todas as pessoas estejam debaixo de discipulado e discipulem a outro. Portanto, idem, fazei discípulos de todas as nações. Quando a gente fala discipulado, é você ter um líder sobre você. Eu conheço, irmãos, muitas pessoas nesses meus mais de 20 anos de crente, né? E essas pessoas ainda não aprenderam a viver debaixo de uma proteção espiritual. São insubmissas, rebeldes, é por isso que não prosperam, né? E querem sair por aí pregando a palavra de Deus, mas elas são rebeldes na sua igreja, não têm um pastor, não se submetem e querem chegar nas outras igrejas a receber oportunidades, né? E quando as pessoas vêm até a nossa igreja e vêm uma vez, duas vezes, na segunda não recebe oportunidade, esse tipo de pessoa não aparece mais, né? E quando vem aqueles que não foram levantados por mim, né, pela liderança, para serem líderes, para serem obreiros, eles não estão autorizados a orar por ninguém, né? Teve um camaradinho aí, né, que começou a vir na célula e aí ele se deu o falou, olha, eu gostaria de se membrar com vocês. Eu disse, pois bem, da onde tu vem? Da onde tu vens? Então ele falou, eu disse assim, olha, você vai lá, conversa com o teu pastor, se é que você está lá. Ele disse, eu não estou muito firmado lá, mas eu vou lá. Você deve, você deve ter um lugar fixo onde você deve sujeição, né? A uma igreja, submissão ao pastor. Decida a tua vida, eu disse, né, para ele, né? E ele ficou então um mês aí para pensar. E nesse tempo aí começou a botar a mão na cabeça e eu comecei a perceber. Ele botava a mão muito na cabeça das irmãs, né? Começar a profetizar e falei, isso aqui tá errado. Não é pessoas que não são membros da nossa igreja, não são instruídas sobre a autoridade, o que é estar a autoridade espiritual, né? Essa pessoa está por fora. Uma pessoa, então, dessa aí, ela não está debaixo de uma obediência, isso é maldição, né? Então, não é qualquer pessoa que vai colocar a mão na sua cabeça. Ela tem que ser uma autoridade sobre você. Alguém que, assim, que tenha, sabe, que você saiba quem é essa pessoa. Porque essa pessoa pode, ao invés de estar trazendo bênção, pode estar aí trazendo maldição sobre você. Eu me lembro, aí depois foi corrigido, foi falado com ele, né? Pronto. Não apareceu mais nos cultos, né? Eu me lembro que uma vez eu trouxe um cara aí que era muito usado para expulsar demônio, e fazia, acontecia. Eu pedi para ele impor a mão e orar sobre mim, né? E depois que ele orou por mim, eu fiquei um dia inteiro, irmãos, com dor de cabeça. Só foi ele orar que me deu aquela dor de cabeça.
E eu, ingênuo, né? Não pensa, e ainda eram 2 dias, 2 ou 3 dias de campanha. E eu pensei, mas o que que é isso, gente? O que que aconteceu? Né? O que que é isso? Eu nunca não consegui ter o discernimento espiritual. Enfim, no outro dia, irmãos, aquele irmão só fez fiasco dentro da igreja. Só fez fiasco. Enfim, o cara adulterou com uma irmã de dentro da igreja. Foi um grande problema que ele trouxe para dentro da igreja, né? O cara é um baita de um rebelde, né? Mas são pessoas insubmissas, né? Então, que hoje a gente aprendeu a lição, que a gente tem que saber quem a gente traz para dentro da igreja e quem é que vai colocar a mão na nossa cabeça, né? Para a gente não estar aí trazendo maldição para a vida da gente, né? Então, pessoa que coloca a nossa mão na nossa cabeça tem que ser uma autoridade espiritual, né? Sobre nós, né? Ou, né, delegada pelo pastor, né? Por exemplo, se eu delego a autoridade para uma pessoa dentro da igreja, olha, vai lá, irmão, e expulse aquele demônio. Aquele demônio vai ter que se submeter pela autoridade que foi lhe dada, a autoridade máxima que foi lhe dada. E se eu disser nenhuma pessoa dessas aqui está autorizado a expulsar esse demônio, a não ser eu, ninguém vai conseguir expulsar o demônio, né? Porque então ali o anjo, né, a autoridade máxima na igreja, não se por vangloriar, mas é o pastor. Então ele tem a autoridade e ele autoriza ou desautoriza no mundo espiritual, né, as coisas. Por isso que, né, a obra de Deus deve andar, né, assim, com autoridade, né? A Estela tinha levantado a mão aí, vamos abrir uma exceção aí, depois vamos lá, seguindo a leitura, porque senão nós vamos demorar muito, né? Pastor, e nós, tipo, em casa podemos orar ou não? Deve. Não, Claro. assim, botar a mão na cabeça de uma pessoa e orar. Por exemplo, como ontem a minha mãe por mim, eu pela minha filha, ou pelo meu marido. Sim. Como a gente é autoridade, né? No mundo físico, né? Como pai, mãe, o pai e a mãe, eles exercem uma grande influência no mundo espiritual, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, né? Então, é bênção quando os pais, por isso que quando a tua mãe, ela não é crente, a tua mãe, né, ela não tem os princípios ainda, né, mas ela tem fé, é uma pessoa de bom coração, enfim, e por ela ser autoridade espiritual, e ela está usando o nome de Jesus, Deus, pela sua misericórdia, e porque Deus ele se manifesta, Deus usa até a tua mãe, Deus usa ela, né, por ela ser essa autoridade espiritual, né? Mas ela tem um limite ali onde até vai, né? Porque realmente assim, para entrar e no mundo espiritual e confrontar os demônios, tem que ser a autoridade constituída por Jesus, né? Tu vai estar entrando num território, né, bem de guerra espiritual, né? A pessoa tem que estar revestido, né? Ali Gálatas, né? 5, né? Efésios, melhor dizendo, Efésios 6, né? Fala sobre as armaduras de Deus. Davi, um exemplo de autoridade e submissão. Davi foi o rei, não buscou o trono ao preço de rebeldia. Saul havia sido escolhido, estabelecido por Deus como autoridade, o rei, mas infelizmente, depois de chegar ao trono, desobedeceu à autoridade de Deus até o ponto de tentar destruí-la. Uma vez que Saul desobedeceu à palavra de Deus, Deus o rejeitou e ungiu a Davi segundo seu coração. Não obstante,
Davi continuou sob a autoridade de Saul. Israel tinha 2 reis, o rejeitado permanecia no trono e o escolhido ainda não subira nele. E encontrava-se em difícil posição, pois Saul queria matá-lo. Em determinadas circunstâncias, Davi teve a oportunidade de matar Saul e pegar o trono para si, mas Davi sentiu que não deveria matá-lo. Fazer isso seria rebelar-se contra a autoridade de Deus, uma vez que a autoridade permanecia sobre Saul. A unção estava sobre Davi, mas a autoridade ainda era de Saul, pois ele permanecia no trono. Então tem assim pessoas, irmãos, que as pessoas confundem as coisas. A autoridade dentro da igreja está com quem? O pastor, né? Mas a unção ele vai dar para todos. A unção para você expulsar demônio, a unção para você curar, a unção para você pregar a palavra de Deus, tá? Então não devemos confundir eu tenho unção com a autoridade, né? Então você pode ter até mais unção. Um liderado pode ter mais unção que o próprio líder, mas você não tem autoridade. A autoridade está sobre o líder. Então, unção é uma coisa, autoridade é outra, né? Vemos aqui, Saul, ele tinha autoridade, mas ele perdeu a unção. A unção estava com Davi. E não porque ele tinha unção que agora ele poderia usurpar o trono, né? Pela unção que ele tinha. Davi não se antecipou, mas aguardou em Deus, pois se era Deus que o havia ungido, ele mesmo se encarregaria do seu reinado. Davi conhecia a autoridade divina em seu coração. Embora repetidas vezes fosse caçado por Saul, submeteu-se à autoridade de Deus. Até mesmo chamava Saul de meu senhor ou ungido do Senhor. Isso revela um fato importante. Sujeição à autoridade não se limita a estar sujeito a uma pessoa, mas é estar sujeito à unção de Deus sobre ela. Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul e sabia que ele era ungido do Senhor. Davi defendia de maneira absoluta a autoridade de Deus. É exatamente essa qualidade que Deus deseja restaurar nos nossos discípulos. Jamais tente estabelecer sua própria autoridade. Quem tem a autoridade de Deus é porque foi estabelecida por ele. Romanos 13:1 diz que toda autoridade, né, é constituída por Deus. Porém, quem não foi constituído autoridade por Deus e tentar se estabelecer na verdade, está tentando fazer o papel de Deus. Jesus, o padrão de autoridade e submissão. Antes do Senhor Jesus declarar em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder, ou seja, a autoridade, né? Me dado toda a autoridade no céu e na terra. Foi necessário que ele fosse submisso até a morte, e a morte de cruz, conforme Filipenses 2:8, que diz: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Cristo não impôs a sua autoridade, ele tinha o reconhecimento. Certa ocasião, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa, e Jesus censurou-os, dizendo: esta casta só sai com jejum e oração. Ele não estava estabelecendo um novo método de expulsar demônio, além daquele que já tinha determinado na sua própria palavra, em Mateus 16:17, que é, né, curai os enfermos, expulsar os demônios. Né? O que Jesus estava ensinando é que eles precisavam de mais autoridade para expulsar aquela casta mais resistente.
E a autoridade só se conseguia jejuando e orando, que é submissão. Jesus sabia exercer a autoridade. Ele jamais abusou dos seus poderes. Pelo contrário, agiu em humildade, obediência de Deus, ensinou fazendo, e foi isso que fez sobressair a sua autoridade. Quanto mais estivermos no altar, mais parecidos com ele ficaremos e mais autoridade receberemos. A igreja existe por causa da obediência. Jesus obedeceu ao Pai e foi para a cruz. Devemos nos sujeitar à autoridade de Deus em nosso coração para que a igreja possa ser abençoada. O futuro da igreja depende de nós. A submissão confirma a posse de todas as coisas que desejamos em Deus. Todo o amor liberado por Jesus na cruz do Calvário foi fruto da obediência ao Pai. Toda a sua mansidão, capacidade de ensinar, a sua sabedoria tinham uma única fonte: a sua alegria em fazer a vontade do Pai. Ele abriu mão de toda a sua glória para tornar um mero homem e nos amou em obediência até a morte de cruz. Fazer a vontade do Pai é exatamente amá-lo acima de qualquer coisa. A autoridade já nos foi concedida pela obra de Jesus Cristo. É de direito, mas nós podemos exercê-la de fato ao nos submeter integralmente pelo senhorio de Cristo. Temos que entender as equações. Então, quando eu conheço a Deus, né, a palavra de Deus aqui, diz a Bíblia, né? Então, quando eu leio a Bíblia, tenho intimidade com a Bíblia. Quando eu faço jejum, quando eu jejuo, né, eu sacrifico a minha carne, eu me conecto espiritualmente e eu oro, intronizo. A somatória disso me põe debaixo de submissão. Então, eu sou uma pessoa submissa. Agora, quando eu faço isso e eu também me submeto à autoridade de Deus, né, ou do sacerdote de Deus, ao líder de Deus, então é submissão mais submissão. E isso é igual a poder, né? Então, se nós quisermos viver o poder de Deus, nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra de Deus e nos submeter à autoridade, né? Que é igual poder de Deus, né? O poder, estar debaixo de poder. A gente vê muitas pessoas que são abençoadas, né? Com dons maravilhosos, pessoas sábias na Bíblia, que oram, jejuam, mas não, elas são submissas, né? A isso, mas elas não têm poder, autoridade, porque não se submetem, né, às autoridades constituídas. Quem está aqui que esteve na supervisão apostólica, Sindomar, a Nelly estava, Nelly, que a apóstola Adriana falou, lá na igreja lá do apóstolo, ela falou sobre a autoridade de Jesus, né? Por isso, por ele se submeter à vontade de Deus, né? Deus deu nome sobre todos os nomes, né? Jesus, por ele ser submisso, ele se tornou autoridade, né? A autoridade vem do latim autor, e por isso Deus deu nome para ele ser autor da salvação, né? Então ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Então aqui a gente vê, nossa, a palavra dela foi tremenda, a palavra dela, né? Falando de submissão, né?
de autoridade e submissão, como Jesus, ele se tornou, né, autoridade sobre toda a criação, né? Características de um líder submisso. Um homem de sucesso sabe e reconhece a importância da autoridade espiritual. Não busca posição ao preço de rebeldia. Suas características são: serve ao seu líder com prazer, assim como Josué servia Moisés, Eliseu servia Elias. Outra característica, quer estar sempre com o seu líder. Não conspira nem participa de conspiração. Quem se submete no tempo oportuno terá oportunidade. Quem se submete recebe bênçãos espirituais. Quem se submete sabe que a submissão honra a Deus. Resultado da submissão: Deus ordenou transferência de autoridade para que todos obedecessem ao novo líder, o Josué, né? Então, ali foi quando Moisés chama, né, a Josué diante de toda a congregação, e ali então Deus exaltou Josué. Mas Josué era um moço, né, que sempre esteve ao lado de Moisés. Todo instante ele era, né, aquela pessoa que não se desgrudava de Moisés. Na tenda, enquanto Moisés estava lá, Josué estava acompanhando a forma que ele se apresentava diante de Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Dá-lhe mandamentos aos olhos dele, né? Põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então esse foi o mandamento antes da partida, né, de Moisés, antes de Deus, né, matar e enterrar Moisés, né? Então foi Deus quem matou Moisés e enterrou Moisés. E o povo ficou ali por quase 30 dias, se eu não me engano, procurando, né, onde é que estava Moisés, até que Josué, né, falou: pare de procurar, né? Até então que todo o povo, né, se submeteu às ordens de Josué. Quem aprende a submeter-se deve preparar-se para grandes vitórias. Josué conquistou Canaã, ele tinha o coração aprovado. Quem se submete recebe honra do seu líder e é honrado, exaltado. Jesus primeiro se humilhou até a morte e depois Deus o exaltou sobremaneira. E amém. Tem os questionários aí, tá? 5 perguntinhas para vocês escreverem num papel e entregarem domingo, tá? Não deixe acumular as lições, não deixe, tá? Pelo visto aí a Juliana vai falar, né, que o pessoal tem que entregar as lições, não estão entregando. Não, pastor, não vou falar isso. Ah, bom. Eu tenho uma dúvida. Quais as características de um homem de sucesso? Tá certa essa pergunta? Então, eu acho que o líder, né? É um líder submisso, né? Entendi. O líder, né? Tá. Obrigada, pastor. Pastor, eu ainda posso entregar minhas perguntinhas da semana passada, que eu nem lembrava que eu não tinha participado. Deve, né? Ela, tu não pode, eu não vou te deixar. Não, gente, não tinha acontecido semana passada. Eu nem lembrava que. Eu tava na outra aula ainda, gente. Só vamos fazer uma breve oração, então, nós não oramos no início, tá? Vamos orar, então, na saideira, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor, Pai. Te adoramos, meu Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. O Senhor nos ter chamado para essa importante missão
de conhecer o Senhor, fazer-te conhecido. Senhor, meu Pai, o nosso coração é rebelde por natureza. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos despojar todo o nosso ego, todo o nosso eu, Senhor. E aprender, meu Deus, que a melhor forma, meu Deus, é a servidão. O Senhor sendo mestre e Senhor, o Senhor ajoelhou-se e lavou os pés dos seus discípulos como um ato de servidão. Meu Deus, assim o Senhor também diz: aquele que quiser ser maior, seja o menor. Porque o menor será o maior no reino dos céus. Paizinho Santo, ensina-nos, meu Deus, a sermos obedientes às autoridades que o Senhor nos constituiu, para que vivamos em paz e prosperemos debaixo dessa unção que o Senhor delegou, para que as bênçãos do Senhor não sejam interrompidas, nossas orações também não sejam interrompidas. Assim, marido, meu Deus, ame suas mulheres, sua mulher, meu Deus, e a mulher também seja submissa ao seu marido, para que não sejam interrompidas as suas orações e para que os filhos possam viver na bênção, meu Deus, da família que o Senhor constituiu. Muito obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é um Deus bom e tem nos amado. Abençoa esse resto de semana, que assim seja a sua vontade sobre nós. Sobressaia como o sol do meio-dia. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Amém, queridos. Forte abraço. Amém. Até mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.